A gente vê protestos aí na Argentina também, mas é claro que cenas de violência como essa sempre chocam. Como é que está o clima por aí agora? Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite a todos que assistem ao All News. Obrigado pela oportunidade e realmente, Diego, você tem razão. É um fato bastante grave o que aconteceu e nós, brasileiros que vivemos aqui, uma comunidade muito grande que vive na Argentina, né? Não só os próprios argentinos, como nossa comunidade, a gente se despertou. Na verdade, a gente foi dormir em estado de choque e nos despertamos em estado estupefato diante de algo tão grave assim, que lamentavelmente foi perpetrado por uma pessoa que nasceu no Brasil, e isso seguramente tem um pouco a ver com a comunidade brasileira que vive aqui. Bom, a gente está vendo as imagens novamente, não é? Do momento ali em que esse brasileiro chega com o intuito de matar mesmo, né? Porque foi praticamente a sangue frio, ele se aproximou pouquíssimos metros ali, né? Menos de 1 metro talvez, e atirou contra a Cristina Kirchner. Deixa eu perguntar aqui para a Fabiana Oliveira, professora. Bom, a gente soube que esse brasileiro ele tem tatuagens que remetem a símbolos nazistas. Como é que a senhora avalia o crescimento desse tipo de grupo? É algo que deve gerar preocupação, não só na Argentina, aqui no Brasil, em outras partes do mundo também? Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, Letícia. É um prazer estar aqui com vocês. Sem dúvida, Diego, a gente tem assistido nos últimos anos a um crescimento muito significativo, né, de movimentos de caráter neonazista em toda a América Latina. Se fala muito do crescimento desses grupos aqui no Brasil, obviamente, a quantidade de células neonazistas que se proliferam no país, mas esse é um movimento que se faz presente em toda a América Latina. E a Argentina é um caso especial também, porque a gente sempre tem que lembrar que a Argentina acabou recebendo, né, uma série de pessoas envolvidas com o nazismo no final da Segunda Guerra Mundial, né? Então é um espaço também em que essas ideias existem e se proliferam. E elas se associam a um contexto político muito específico também de radicalização dos discursos, de criminalização da política, de criminalização dos adversários políticos, né? Então, é uma coisa bastante preocupante. Ainda tem muito debate acontecendo, né, a respeito desse símbolo tatuado no braço do Fernando, né, do acusado da tentativa de magnicídio. Ainda tem muita discussão sobre o significado desses símbolos, mas realmente, o que tudo indica, se trata de alguém que possui algum tipo de simpatia, né, por ideologias extremas. Ô, Letícia, como é que está essa discussão aí na Argentina, né? E a professora falou sobre a questão do momento vivenciado aí no país também. Queria que você nos ajudasse a entender exatamente que momento é esse e por que é um momento tão conturbado também aí no nosso país vizinho. Bom, primeiramente, a Cristina Kirchner, vice-presidente do país, vem sendo acusada de corrupção e, junto a isso, houveram várias manifestações de simpatizantes frente à casa dela. Há algumas semanas, inclusive, houveram distúrbios entre a polícia e os manifestantes, apoiadores da Cristina, né? E isso gerou uma animosidade entre os próprios simpatizantes e a polícia, sendo confrontados. E então, com o cume desse atentado, a animosidade e o clima de discurso de ódio e a polarização da sociedade argentina se agrandou, se aumentou, no caso, né? Há 11 anos eu estou aqui na Argentina, de repente eu utilizo algumas expressões que se usem aqui, então eu peço desculpas. Nesse caso, essencialmente, foi decretado pelo presidente feriado nacional, porque, diante das notas de repúdio internacionalmente também conhecidas
diante do fato. Também o feriado foi decretado para que as manifestações pudessem ser pacificamente e sem transtornos. No caso, tendo um feriado, fica mais facilitado, né? Então, foi decretado um feriado nacional devido exclusivamente ao atentado. Está vendo as imagens? Dá até para continuar rodando ali, por favor, as imagens dos protestos hoje que ocorreram na Argentina, são imagens de Buenos Aires, portanto, trazendo um pouco desse clima, né, de indignação, né, e de comoção gerada aí por parte, né, em parte dos argentinos. Professora, a gente vê um momento econômico complicado, um momento difícil, um momento de divisão, na Argentina também, né? O contexto político é um contexto difícil para a Cristina Kirchner e para o peronismo de maneira geral, que já é bastante dividido, né? Sem dúvida, Diego. De fato, a notícia mais recente que a gente havia tido da Argentina era o anúncio de um novo superministro da Economia, né? A última ministra tinha ficado menos de 30 dias na função, o terceiro ministro em pouquíssimo tempo, né? O Sérgio Massa, então um político assumindo a função, porque a economia argentina realmente vive um momento muito, muito complicado. A expectativa é de uma inflação de quase 90% para o final deste ano, né? Também a questão do empobrecimento da população, são movimentos que já acontecem há bastante tempo, foram ainda aprofundados pela pandemia, né? Então, você tem essa situação econômica muito mais sensível na Argentina. Recentemente houve a renegociação da dívida com o FMI, né? Uma dívida de mais de 40 bilhões de dólares. Então, tudo isso, né, já, de certa maneira, vulnerabilizava bastante a frente, né, que governa, a frente para a vitória, né, o governo do Alberto Fernandes com a Cristina Kirchner. Tanto é que parte da oposição tenta criar, né, uma narrativa de que talvez não tenha sido realmente uma tentativa de homicídio contra a vice-presidente, né, de que talvez tenha sido uma armação, justamente porque tudo isso acontece em um contexto de queda de popularidade do governo, de muita fragilidade do governo, e também, como a Letícia comentou, de novas acusações e de corrupção, né, contra a Cristina Kirchner. Sim, é claro, sempre aparecem teorias como essas, não é? E, Letícia, te perguntando sobre exatamente o esquema de segurança. Está sendo aí na Argentina questionado esse esquema de segurança da Cristina Kirchner? Quer dizer, houve uma falha clara, né? A pessoa conseguiu se aproximar, apontar uma arma e, teoricamente, disparar a bala que não saiu. Claro, foi muito importante o que a Fabiana citou, e eu devo agregar, são informações recentes, muito frescas nesse caso, sim, onde, além de estarem observando hipóteses, né, cogitando as hipóteses de que foi algo montado, a investigação oficial, sim, leva também para um outro lado, que seria o fato desse indivíduo ter parte com o narcotráfico brasileiro, entende? Que, inclusive, a Interpol está buscando, nesse sentido, algumas informações, porque ele atuou de uma maneira que se parece bastante com a forma de atentados utilizados como PCC, como Comando Vermelho, entende? Onde é disparado diretamente na cabeça, entende? Inclusive, algumas indicações de que existe a presença do PCC nas prisões argentinas, entende? Então, isso é uma notícia que eu trago aqui para vocês, bastante atual nesse sentido, praticamente no final da tarde foi falado sobre isso pelos investigadores, entende? E a questão da segurança seria como o que eu acabei de falar. Existiu uma divergência
entre o governo portenho, comandado por Larreta, e o governo nacional, comandado justamente pelo presidente e a vice-presidente, onde eles questionavam a força policial existente no combate e na suposta proteção dos manifestantes e das próprias manifestações que os simpatizantes da Cristina estavam realizando em frente à casa da Cristina, no bairro de Recoleta. Então, esse impasse foi gerando essa animosidade, e até que chegou o momento em que as forças policiais foram retiradas, e justo nesse momento ocorreu o fato. Tanto é que a própria população foi a que deteve, foi a que estava no momento, entende? E acabou protegendo, entre aspas, a segurança da vice-presidente ao atuar e ajudar com que a polícia detivesse o acusado, entende? Sim, sim. Então, foi um fato totalmente inesperado Com toda pela certeza. polícia, pelo próprio governo, pela oposição, entende? Então, as várias frentes de investigação tomam em conta essas informações que eu acabo de passar também, que possa ser uma ligação com o narcotráfico brasileiro, já que tem ligações com as cadeias aqui na Argentina. Então, é muito ainda que tem que ser investigado nesse sentido. Com certeza, muito prematuro ainda, né? O crime aconteceu há menos de 24 horas. É claro que as investigações vão comprovar ou não essa tese e vão trazer mais informações. Na sequência, a gente vai acompanhar. Quero agradecer a Letícia Navarro, a professora Fabiana Oliveira. Muito obrigado às duas por terem nos atendido hoje, ajudar a gente a entender melhor esse contexto pelo qual a Argentina passa. E que bom que não passou de um susto, né? Mas que nos traz uma sinalização importante, não só para a Argentina, aqui para o Brasil, aliás, para o mundo todo, né? Que vive um momento difícil aí na questão política, né? E sobre violência política também. Muito obrigado às duas, uma ótima noite. Obrigado, Diego. Uma boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Obrigado às duas.